Olá, no programa de hoje, a eleição em BH e o jogo político em Minas. Os últimos movimentos no cenário da disputa pela prefeitura da capital. Os embates no interior que colocam integrantes da base de Zema em rota de colisão. E os próximos capítulos da renegociação da dívida do Estado com a União. Está conosco a jornalista e colunista política Berta Macarum. Bem-vinda mais uma vez ao Mundo Político, Berta. Sempre um prazer recebê-la. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui com vocês de novo. Berta, as pesquisas mais recentes aqui em BH, que são do Instituto Quest, mostram os crescimentos do prefeito Fuad e do deputado Bruno Engler se desgarrando de adversários e reduzindo a distância para o líder Mauro Tramonte. Restando pouco mais de 2 semanas para o primeiro turno, você acredita que a tendência seja mesmo de um afunilamento dessa disputa com esses 3 nomes aí brigando por 2 vagas ao segundo turno? Olha, essa é uma grande pergunta, não é? Vale $1 milhão. Olha, nós estamos na reta final e a tendência realmente agora é que o nível de atenção do eleitorado aumente e, nesse momento, as candidaturas que têm presença e partilham do horário eleitoral gratuito e da propaganda gratuita de rádio e de TV, né, com as inserções, tendem a ganhar uma vantagem adicional porque estão mais expostas e vão ser mais lembradas porque estão sendo vistas, portanto, vão ser mais consideradas para o eleitor que ainda não se posicionou. Caso de Fuad e Bruno, que tem os maiores tempos. Caso de Fuad e Bruno. Bruno tem quase 30%, 27% do tempo, Fuad 25% do tempo global, né? Então, são candidaturas que realmente ganham uma atração maior a partir da entrada do horário eleitoral gratuito. E eu digo isso nem tanto em relação a Bruno, porque proporcionalmente ao tamanho do tempo dele, que é maior ainda do que o do Fuad, o crescimento dele, ele já veio incorporando no início da disputa, ele já veio agregando ali o bolsonarismo mais raiz, não é? E agora ele está, com a exposição maior, ele está conseguindo recuperar alguma coisa desse bolsonarismo que menos raiz, que migrou para Mauro Tramonte, porque Mauro Tramonte é uma pessoa mais conhecida, né? Um apresentador de televisão que durante quase 20 anos tem um programa popular, então ele é conhecido. Pois é, tem esse recall, mas um tempo de propaganda muito enxuto, pequeno. né? Então, nesse momento, o Mauro Tramonte perde essa vantagem, não é? E os demais candidatos estão se aproximando. E eu arriscaria dizer que nós temos um cenário ainda bastante indefinido em Belo Horizonte. Não apenas nós temos essa grande tendência desses, hoje, essas 3 candidaturas estarem liderando a disputa e com uma atração maior para disputar as 2 vagas do segundo turno, mas eu não descartaria eventuais surpresas que ainda possam acontecer na medida que você ainda tem candidatos que não são tão conhecidos assim, e os trackings das campanhas estão dando uma diferença grande, porque são metodologias até diferentes, mas estão dando, cada campanha com um tracking apresentando um dado completamente diferente em relação ao outro. Então, Esses trackings geralmente ficam nos bastidores, né? Não são divulgados. Geralmente são... Você tem várias metodologias de fazer o tracking, né? E alguns estão fazendo por telefone, então isso já dá uma diferença em relação aos trackings que são feitos territorialmente, presencialmente, enfim. Então, você está tendo metodologias distintas. Essa grande tendência dos três candidatos disputarem uma das vagas, a esquerda dividida dificilmente vai ter tração para chegar. Pois é, sobre isso, Berta, né, esquerda dividida, já são especulados movimentos de voto útil, algumas lideranças já têm até verbalizado isso nessa reta final. É uma dificuldade adicional, por exemplo, para esse campo, né, já que havia desde a pré-campanha, né, uma conversa de que a esquerda deveria, em algum momento, aderir à campanha do prefeito Fuad? A esquerda, hoje, em Belo Horizonte, ela está muito desorganizada.
no sentido, não só no sentido, se estivesse organizada, ela teria saído unificada, né? Então, acho que e hoje... saíram Duda e Rogério Correia. Exatamente. Então, eu não estou, sem deixar de mencionar os pequenos partidos, sim, que não têm o tempo de televisão, não é? E tem uma presença periférica, mas que sempre... PSTU, UP. E o P, né? Mas que sempre, legitimamente, estão ali colocando suas propostas, né? Mas eu vejo essa divisão da esquerda já um sintoma de uma falta, da falta de um articulador hoje capaz de criar convergências, não é? De criar convergências. Então, o campo sai dividido, o campo dividido não tem força para chegar ao segundo turno. E uma tendência que seria natural seria uma das candidaturas sugar a outra, o voto útil ocorrer dentro da própria esquerda, né? Uma das candidaturas esvaziar a outra. Duda tem apostado nisso, né? Por estar à frente numericamente, pelo menos é o que ela prega em discurso. Mas se você pegar a evolução das pesquisas, não é isso que os dados estão mostrando. A gente não está vendo um crescimento da Duda e não está vendo um crescimento do Rogério. Então, esse voto útil, ele não está se manifestando dentro da esquerda, e a gente está ouvindo, pelo momento, né? A gente está só ouvindo algumas lideranças da esquerda falarem em voto útil olhando para a candidatura do Fuad. Mas, de qualquer forma, por enquanto, nós temos são possibilidades que estão sendo colocadas que ainda não se concretizam no sentido do eleitorado, não é? Eu vejo o eleitorado hoje ainda esperando uma semana a mais, porque nós estamos há 18 dias, o né? O índice de indecisos na pesquisa ainda está acima de 50%. Não, na espontânea, né? Na intenção de voto espontânea, você ainda tem essa abertura grande quando você estimula. Renova esperanças, né? Para quem... Isso cai bastante. Mas eu acho que o cenário, nesse sentido, ele aponta para tendências, mas esse alto índice de eleitores que na pesquisa espontânea ainda não se posicionam também é uma sinalização de um engajamento não tão forte, uma mobilização não tão intensa para o pleito. Quando você tem pleitos muito mobilizados, não é, que estão despertando paixões, não é? Você vai ter logo na espontânea as pessoas falando eu voto em A, voto em B, né? Geralmente a situação de segundo turno te coloca, tem mais probabilidade de colocar estas situações. No momento isso não está acontecendo. A gente está vendo as tendências que aparecem na intenção de voto estimulada, mas mesmo assim são tendências que você vê que espontaneamente elas não se mostram de uma forma tão marcada quanto aparecem quando são estimuladas. Então, você está vendo as tendências, mas você não está vendo aquele entusiasmo, vamos pôr assim. Uma outra situação, o senador Carlos Viana, né, chegou a aparecer na segunda colocação nas primeiras pesquisas, enfrentou ali polêmicas com o próprio partido na indicação da vice e foi derretendo, né? Quais fatores pesaram mais para isso na sua avaliação? Olha, esse é um tema que eu até tenho muita tranquilidade de falar sobre ele, porque eu fui uma das primeiras a escrever sobre isso. Lá atrás, quando Tramonte lançou e resolveu realmente entrar na disputa, para mim era muito, eu via com muita clareza, porque já observando as pesquisas que vinham desde dezembro, inclusive aquelas pesquisas que testavam cenários com o nome de Tramonte, a gente conseguia identificar com muita clareza quando o Tramonte saía do cenário e ficava só o Carlos Viana, você tinha um crescimento do Carlos Viana porque você via que ali havia uma base compartilhada. Não é? Uma base compartilhada, o que é compreensível, até porque são dois políticos, um senador e um deputado estadual, que têm a carreira
dentro do jornalismo, né? Na Ambos TV, com uma visibilidade, rádio, TV. né? Com uma visibilidade grande dentro do exercício dessa atividade. E você via que essa base compartilhada, no olhar do eleitor que tinha esse recall de ambos, o Tramonte era prioritário em relação ao Viana. Então, a presença do Tramonte inviabilizou a candidatura do Viana. Isso estava muito claro quando a candidatura de Tramonte realmente se consolidou e ele decidiu que seria candidato. Então, ali foi assinada já digamos, a sentença, né, não em favor de Viana, porque realmente essa base compartilhada era uma base que prioritariamente ia junto com Tramonte. E aí os desdobramentos dos fatos políticos, porque ele não se viabilizou politicamente no sentido de construção de um grupo político, né, mais sólido. E importante também dizer que a gente sabe que o sistema político ele opera muito a partir de perspectiva de poder, né? E se você não tem essa perspectiva de poder, se você não percebe uma candidatura com perspectiva de poder, ela também vai se esvaziando, ela não vai... Há quem diga que até vereadores, né, da chapa dele não estariam fazendo campanha expressamente. Aí isso está ocorrendo em várias candidaturas, né? As chapas até porque os vereadores estão se queixando que os partidos não estão repassando recursos para eles, não é? Então, o que acontece é que esses vereadores também não estão vinculando as suas candidaturas à candidatura do candidato majoritário daquela chapa. Então, isso está ocorrendo em vários partidos. Para a gente fechar a questão do cenário da disputa pela prefeitura, tem também um outro personagem, né, o presidente da Câmara Municipal, Gabriel Azevedo, se lançou pelo MDB com o discurso de que iria surpreender, mas pouco se mexeu, né, nas pesquisas até então e está com índices aí mais próximos de candidaturas nanicas. Qual que é a sua leitura sobre esse personagem? Olha, eu acho que o Gabriel ainda poderá, eu acho que ele terá um desempenho melhor até o final da disputa. Ele tem o mesmo problema que a maioria das candidaturas que não saem com essa atração e esse recall tem. É uma pessoa desconhecida do grosso, do eleitorado de massa, não é? Mas eu acho que, na minha avaliação, agora, nessas 2 últimas semanas, você tem uma tendência de maior atenção do eleitor, porque ele vai ter que tomar uma decisão, está chegando, né? Então, isso geralmente, agora na última semana, é a corrida para se posicionar, sobretudo, para a candidatura a vereador e a candidatura a prefeito, que as pessoas estão olhando, estão se posicionando, já estão revelando tendências, mas vão consolidar e solidificar isso agora daqui para frente, principalmente na última semana. Eu acho que o Gabriel tem potencial para crescer mais do que tem hoje, porque tem uma campanha organizada, tem um programa de governo organizado e tem uma presença forte nos debates. Né? Você acompanhou os debates, era até uma pergunta que eu ia te fazer, né? Os últimos foram marcados aí pelas ausências, né, de Fuad e de Carlos Viana, mas o que você percebeu ali de bastidores e desempenhos assim, de mais notável? Eu acho que, primeiro eu quero fazer um elogio aos candidatos que estão disputando em Belo Horizonte, né? Que bom que a gente tem em Belo Horizonte candidatos que fazem as suas críticas políticas com respeito, né? Ainda que às vezes com um tom mais agressivo que outro, mas aqui nós não temos cadeirada. Aqui, nós podemos nos gabar tá mais light. que pelo menos aqui em Belo Horizonte a nossa campanha a campanha dos nossos candidatos, né, todos os 10 candidatos que estão concorrendo, são os nossos candidatos de Belo Horizonte, não virou um circo, tá certo? Você pode ter crítica A, B ou C, mas as candidaturas estão fazendo as suas críticas políticas mais ou menos contundentes. Fuad tem sofrido muito, inclusive no último debate da TV Alterosa,
e jornal Estado de Minas e Portal UAI, foi um debate em que ele sofreu, até usei esse termo, uma blitzkrieg, né? Foi um ataque combinado de todos os candidatos em críticas à cidade, o que é natural, porque o prefeito que está ali, ele se beneficia do fato de estar no governo, estar à frente da máquina, porque ele tem o que mostrar em seu programa. Será que ele vai rever essa estratégia, Berta, de não comparecer aos debates nessa reta final? Ele esteve no primeiro debate na Band, depois faltou os demais e temos ainda alguns agendados, né? O debate é um evento importante de campanha, né? É um evento muito importante e principalmente o último debate, que é o da TV Globo, logo na véspera, é um evento essencial de campanha, né? Todo mundo que está disputando a sério, e se você tem uma campanha indefinida, como é o nosso caso de Belo Horizonte, não é recomendável, porque cadeira vazia não fala. Se você está ali, você vai sofrer um ataque de candidatos e não tem como responder a esses ataques, não é? Vai ficar a palavra do seu adversário. É claro que você pode argumentar, olha, mas Fernando Henrique Cardoso, quando presidente, liderando as pesquisas na sua reeleição, não compareceu aos debates. Em 2006, Lula, nos primeiros debates, não compareceu, liderava. São contextos diferentes. Quando você tem candidaturas que estão liderando com uma longa distância, não é? Com muitos pontos percentuais, a campanha pode fazer uma avaliação estratégica de, olha, eu não vou expô-lo a esse debate porque ele tem gordura, né? Não é o caso hoje de nenhum dos candidatos, nem de Tramonte, que está numericamente liderando, nem de Fuad, nem de Engler, não é? E o que dirá dos demais, Duda, Rogério Correia, Gabriel e todos os demais que estão, Carlos Viana, não é? E os três de pequenas legendas que nem participam do debate por causa das regras, né, que só está convidando os candidatos que têm representação no Congresso Nacional. A única exceção foi a Rede Minas. Para alguns desses candidatos que ficarem pelo caminho, né, a exposição em uma campanha majoritária, ela pode fazer sentido pensando em pretensões futuras, mesmo que eventualmente eles saiam menores do que entraram? Sempre a exposição ela pode sinalizar um caminho futuro, uma trajetória futura, porque viabiliza um maior nível de conhecimento do candidato. Agora, isso é uma faca de dois gumes. Depende muito do que você faz dessa exposição, né? Se você vai fazer dessa exposição um momento propositivo, né? Um momento de debate sério, um momento de demonstração de comprometimento, de seriedade. Então, tudo isso, você pode até não ganhar a eleição, mas deixa uma imagem, uma memória afetiva, uma memória positiva em relação à sua candidatura. Muito diferente se você faz dessa exposição um teatro de horrores, não é? Aumenta a sua rejeição de uma forma difícil de ser revertida, claro que nada é impossível, mas é mais difícil de ser revertida. Então, depende do que você faz com esse momento privilegiado que as candidaturas têm de estar se colocando para o grande público. E não é fácil ser conhecido, não, hein? Quando você está falando de uma pequena cidade, de 30 mil, 40 mil eleitores, a essa altura, você pega as espontâneas, já está se aproximando demais os resultados da intenção de voto estimulada. Mas uma cidade como Belo Horizonte, com mais de 1 milhão de eleitores, é outra realidade, né? Todas as cidades de segundo turno, que têm mais de 200 mil eleitores, já vivem uma realidade diferente. Já estamos aí avançando na entrevista, Berta. Rapidamente, Câmara Municipal de BH. Né, temos 41 cadeiras em disputa, 874 candidatos e 40 candidatos à reeleição. Você acredita que
diante das vantagens comparativas, né, que os vereadores com mandato têm, né, de emendas, etc., né, estrutura, as expectativas por renovação ficam mais baixas? Mais ou menos, porque a gente tem uma regra de distribuição, não é, que já vigorou na eleição passada, nas eleições gerais, que altera a lógica da disputa, que é a regra de distribuição das sobras, principalmente a segunda rodada de distribuição, que vem sendo chamada de distritão, né? Então, deixa eu só tentar falar rapidamente o que mudou, né? Hoje, a gente está estimando, vamos imaginar que o quociente eleitoral, ou seja, um índice de comparecimento e o índice de votos válidos se mantenha mais ou menos parecido com, ou um pouco maior do que a eleição de 2020, que foi uma eleição de pandemia. Muita gente não foi, né? A gente teve ali o maior índice de abstenção já da histórico de eleições em Belo Horizonte. Mas se a gente pensar que Belo Horizonte possa ter, por exemplo, um quociente eleitoral de 29 mil votos, o que é isso? São aqueles votos necessários que o partido ou federação precisa ter para conquistar uma cadeira no legislativo. Então, se a gente imaginar que esse quociente eleitoral vai ser 29 mil votos, o que vai acontecer na hora de fazer a distribuição das sobras? A primeira rodada de distribuição é do quociente partidário, né? O que acontece lá? Você pega os votos nominais e de legenda de cada federação ou partido, né? Pega o número de cadeiras e você vai fazendo o cálculo de quantas cadeiras cada partido, em números inteiros, cada partido ou federação vai ter. E a partir daí você não tem muita fração. Então você, por exemplo, geralmente você numa primeira rodada das 41 cadeiras, vamos imaginar que você preencha 20 cadeiras, né? Vão sobrar ainda 21 ou algo próximo, ou mais ou menos, para as duas rodadas de distribuição subsequentes. E o que acontece é o seguinte, na segunda rodada, só vai participar da distribuição o partido que tiver feito pelo menos 10% do quociente eleitoral e os candidatos dentro do partido ou federação que tiverem feito pelo menos 20% do quociente eleitoral. Ora, se a São gente várias travas, né? Vários se a gente imaginar aí. um quociente eleitoral de mais ou menos 29 mil, então seriam, vamos pôr, 6 mil votos, aquele número mágico que está sendo trabalhado pelos vereadores como um marco numérico importante para que ele possa competir a segunda rodada de distribuição, que só participa quem tem 20%, o candidato que fez 20% do quociente. É bastante voto, né? É bastante voto, e só para lembrar, na última eleição, eu estava com esse dado de cabeça, mas mais ou menos 25 vereadores fizeram, eu acho, entre 20 e 25 fizeram mais do que 20% do quociente eleitoral. Duas questões para a gente encerrar, Berta. Queria te pedir brevidade, porque a gente já está com o tempo avançado. Em uma recente coluna, você pontuou ali disputas no interior, que tem integrantes da base de Romeu Zema disputando poder, o governador e seu grupo se posicionaram em algumas delas. Isso pode ter reflexos aqui na Assembleia? Tem, por exemplo, a questão do teto de gastos, que ele implantou, né, após a adesão de Minas ao RRF determinada pelo Supremo, e que pode eventualmente ir à votação novamente aqui no Parlamento. Olha, eleição sempre é um momento delicado na vida da política, principalmente em se tratando de interior. Por quê? Porque as prefeituras municipais, as bases de toda a política se constroem nos municípios, não é? Os deputados, o que vai sair da urna agora é o nosso olhar para 2026, as eleições proporcionais, né? Então, os deputados precisam reeleger os seus prefeitos, precisam eleger lideranças com os quais interagem nesses municípios, porque são bases fundamentais
para garantirem a sua presença naquele território e garantirem que ele vai manter uma votação importante para a sua reeleição em 2026. Então, se você olhar tanto para a Assembleia Legislativa como para a Câmara dos Deputados, nós estamos em recesso branco, né? A gente tem na Assembleia uma votação concentrada nas quartas-feiras. Na Câmara dos Deputados, de 15 em 15 dias, você tem uma concentração de votação, mas, de fato, todos os parlamentares estão, e é natural que estejam, trabalhando nas suas bases, buscando ajudar os seus prefeitos, os seus aliados a conquistarem as posições nas gestões, nas administrações, conquistar as máquinas, né? E é natural que, principalmente em cidades com eleitorado maior, você vai ter deputados aqui que estão em lados opostos, né? E isso fica mais complicado ainda quando você tem parlamentares que são de uma mesma base política. No caso aqui, por exemplo, poderia ser parlamentares que são da oposição ou parlamentares que são da situação, estão na base do governador, Romeu Zema, disputando, apoiando lideranças diferentes nessas cidades, não é? E aí é preciso muito jogo de cintura, é preciso muita sabedoria política para não colocar a mão em cumbuca, né? Pois é, são os riscos, né, da eleição. Agora, Berta, ficou, né, como você citou, o recesso branco aí das casas legislativas, ficou para depois do primeiro turno das eleições a votação do PROPAG, que é um projeto muito importante para Minas Gerais nesse momento, projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco de alternativa ao RRF, né, dando aí um modelo mais favorável de renegociação para o Estado da sua dívida com a União, mas ficou a votação na Câmara para depois da eleição. Você acredita que vamos ter uma solução definitiva dessa questão ainda em 2024? Olha, a expectativa de todo mundo que torce por Minas Gerais é que nós tenhamos a aprovação do PROPAG. Ele está em regime de urgência, mas não há ambiente, não há parlamentares para fazer essa votação antes das eleições, né? Então, ela vai ser realmente, o debate vai se dar depois do primeiro turno. E o Planalto tem algumas resistências, né, aparentemente. Na verdade, você vai ter discussões de diferentes bancadas estaduais com posições diferentes, né? Mas agora é a hora da política, né? Esse projeto passou brilhantemente pelo Senado, esse projeto é da maior importância para o Estado de Minas Gerais, ele traz uma perspectiva muito mais sustentável para o Estado no médio e no longo prazo, não é? Portanto, para Minas Gerais, o relacionamento, lidar com a questão da dívida de Minas Gerais, tendo a possibilidade de um PROPAG, nos abre ao Estado uma avenida de novas possibilidades que o regime de recuperação fiscal, tal qual conhecemos hoje, não resolverá. E maior exemplo disso são os estados. Pegue o exemplo do Rio de Janeiro, não é? Onde a discussão e o problema em torno, inclusive da disputa orçamentária entre poderes, rendeu desdobramentos conhecidos, não é? Após a adesão ao regime. E aqui em Minas, você mencionou a questão do teto de gastos por decreto, foi um gesto que trouxe bastante constrangimento para os outros poderes, tanto para esta Casa Legislativa quanto para o Poder Judiciário, um sentimento de que seria necessário haver uma negociação, uma articulação, uma construção de consenso para fazer esses cortes orçamentários. E na hora que o orçamento aperta, você vai ver, a manta é curta, não é? Cada um quer puxar a coberta para si. E você ouve muito, a gente conversa com os chefes dos poderes e a gente ouve muito o argumento, olha, mas o Executivo concentra 88% do orçamento do Estado,
o conjunto de Tribunal de Contas, Ministério Público, Poder Judiciário, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça Militar, esse conjunto de outros poderes, somam 12%. Então, a margem de manobra seria maior do Executivo. Mas, obviamente, o Executivo tem outra leitura. E o Executivo acha, e em alguns casos com razão, em que é preciso também haver colaboração dos poderes na gestão de seus orçamentos. Então, você tem uma manta curta, se a política não entra para fazer essa articulação, vai ser uma tensão, uma guerra surda entre poderes, e no caso do decreto, você sabe e você está acompanhando que já há, essa é uma questão que está sendo questionada, a constitucionalidade dele no tribunal, junto ao Tribunal de Justiça. Um projeto de resolução aqui também para assustar o decreto, né, que ainda não avançou. Pois é, então são todas questões que colocam uma tensão nesse processo de adesão ao regime de recuperação fiscal, que também foi uma adesão feita por cima, sem autorização legislativa. Então você tem, sendo que a Assembleia, naquele momento em que foi feito o acordo, estava pronta para votar em segundo turno. Então isso deixou também sequelas, reclamações, rusgas. Claro, nada que a política não possa resolver, mas é importante que a política venha para o centro da mesa para dar conta da dificuldade de se adequar num orçamento tão curto, tantos interesses. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Berta. Prazer foi meu, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu conversei com Berta Macarum, cientista política e jornalista. Falamos sobre o quadro de momento da disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, movimentação de forças partidárias e as perspectivas da renegociação da dívida de Minas com a União. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.